E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do podcast Arquiteto Digital começando agora. Primeiro episódio do ano, nosso 8º episódio. Um ano que vai ser muito especial, repleto de novidades. Já tem novidade nesse episódio aqui, inclusive. A gente vai debater alguns temas que vieram lá do nosso grupo de arquitetos digitais no WhatsApp. Então aqui já fica o primeiro aviso para vocês, gente. Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo, pautar o programa que a gente vai fazer durante o ano inteiro aqui, clica no primeiro link que está aqui na descrição e vem fazer parte, porque por lá a gente discute basicamente tudo que a gente conversa aqui. Então o que a gente está falando aqui, a gente normalmente discute lá no grupo, isso vira uma pauta e aí a gente traz para cá. A ideia toda gira em torno disso, e se você quer estar sempre em contato com pessoas que se interessam por esse monte de maluquice que a gente fala aqui, vai por mim, o grupo é o lugar certo. Manga, e aí? Feliz ano novo para você, né? Para começar, dá boas-vindas aí pra galera. Fala Pedro, e aí galera, tudo bem? Visionários da arquitetura, a gente está junto aqui para falar sobre assuntos disruptivos e uma nova forma de fazer arquitetura, que na verdade não é uma nova, mas é uma revolução, e é isso que a gente traz aqui para vocês, né Pedro? É esse debate que a gente traz aqui, e é muito legal estar interagindo com vocês aí no grupo dos arquitetos digitais, do WhatsApp, e a gente vai trazer algumas perguntas, algumas coisas nesse nosso 8º episódio, como o Pedro falou, é o primeiro do ano e vai ser um ano bastante provocativo aqui. A gente vai trazer muita coisa legal, vamos ensinar muitas coisas interessantes aqui, vamos trazer coisas do mundo, coisas que estão dentro da nossa cabeça e que a gente reflete, raciocina e debate aqui para vocês aprenderem e a gente discutir junto. É isso aí. Galera, e é o seguinte, eu e o Manga, a gente estava conversando aí no meio desses nossos debates, a gente trouxe algumas coisas ali pro grupo do WhatsApp, e ali a gente começou essa coisa, né, Manga? Porque a gente fala muito aqui da arquitetura digital e com certeza você já foi questionado, eu já fui, eu tenho uma história legal que eu vou contar mais pra frente aqui no podcast, que é, beleza, é legal você ganhar em produtividade, você ganhar em escala, mas conforme a gente vai digitalizando as ferramentas, a gente não vai tirando a arte e a criatividade do meio do processo, porque se a gente tem um software que faz tudo pela gente, por que a gente é necessário? Em que momento que entra a criatividade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pô, cara, é uma boa provocação, hein? Eu acho que a gente tem uma coisa na arquitetura que a arquitetura é uma profissão enraizada no passado, mas é voltada para o futuro, né? E eu acho que essa é uma provocação que alguém trouxe aí também, né? Não sei, acho que alguém colocou aí, e a gente vai falar que a arquitetura, ela tem uma essência. Ela para mim, ela é a mãe de todas as artes, né? Porque quando o ser humano se deu consciência de que ele era diferente dos outros animais, a primeira coisa que ele procurou fazer é arquitetura, que foi procurar um abrigo, foi construir uma caverna, um buraco, fazer fogo no chão. A arquitetura está aí, cara, né? Então a arquitetura vem de muito tempo, né? Depois o cara foi lá, começou a colocar a mão na água, no barro, imprimia a marca dele como arte numa pedra, e a gente tem isso até hoje impresso por aí, né? E no Brasil, lá no Piauí, é um puta lugar para visitar essas coisas, essas pinturas rupestres, essas cavernas, né? Uhum. Então eu acho, cara, que o digital versus o artesanal, ou a importância ainda do arquiteto, para que a gente serve se a gente tem tantas ferramentas digitais para poder utilizar, eu penso que, na verdade, o arquiteto é necessário pela sua essência em si, né? É a nossa criatividade raiz, é como a gente pensa os espaços, como a gente pensa as coisas, como a gente sente o mundo, e isso quando a gente consegue transacionar ou interagir com ferramentas digitais, é isso que traz potência para o negócio. Então, eu acho que o arquiteto sempre vai ser necessário. As ferramentas estão aí, as digitais, mas elas não são nada, porque é apenas uma máquina, é apenas um software, ele não opera sozinho, né? Se você não colocar o que você quer lá dentro, se você não operar, se você não desenhar, se você não dar um comando. Então, o digital é uma ferramenta, mas a principal peça ainda sou eu, ainda é você, Pedro, ainda é você, arquiteto, que está assistindo a gente aqui. Então, a Sim. gente é necessário ainda, porque nós somos humanos e somos nós que pensamos o que tem que ser feito. Não é a máquina que pensa, é a gente que pensa. O Igor mandou lá no grupo essa mensagem, eu achei legal colocar aqui. Ele falou: vocês acham que a evolução do papel para o digital
aprisionaram a criatividade e a forma de concepção livre na arquitetura? Quer que eu responda ou você responde você mesmo que leu? Vai lá você. Eu acho que eu venho do papel, tá, Igor? Eu venho lá do desenho Ananquim, da pintura com gasolina e graxa. Então, eu venho do tempo dos dinossauros. Mas o que acontece, cara, é que o digital, ele nos deu mais alcance. E eu acho que a grande diferença está aí. É você ter o alcance de possibilidades, velho. Então a gente não perde a criatividade. Na minha opinião, você transitar entre as duas coisas é o que te dá a potência. Então, se você tem a capacidade de trabalhar no papel, começar com um croquis, por exemplo, e depois ir para o digital, você está ampliando a capacidade. Você está dando mais alcance. E eu não acredito que você está perdendo a essência ou a arte da arquitetura. Eu acho que. Eu não sei se eu necessariamente discordo do que você falou. Na verdade, eu acho que é basicamente isso. Mas eu acho que existe sim uma, uma perda de criatividade mesmo quando a gente está falando da digitalização. Mas não da digitalização que eu e você a gente fala. Mas sim da digitalização quando a gente está falando de software de arquitetura. Porque a capacidade criativa à mão, se você tem uma habilidade de desenhar, você faz basicamente o que você quiser. Então é mais fácil de você criar formas diferentes. Quando você começa a projetar com software, é aquele negócio que eu falei num dos episódios passados. A nossa criatividade vai até onde o software permite. Então, se você usa um SketchUp, por exemplo, você não vai fugir muito daquelas formas quadradas e tudo mais. E eu acho que existe uma influência forte dos softwares que a gente usa nos projetos que a gente vê construídos. Basta ver que em lugares onde são usados outros softwares para projetar, normalmente a gente vê pelo menos arquiteturas de alto padrão sendo feitas de forma diferente. Aqui, o que eu percebo é que, cara, você olha para a arquitetura feita nessas casas que a galera faz para vender, ou num galpão que a pessoa aluga um terreno e coloca 3 salas comerciais, é a mesma feita no alto padrão, com a diferença que a materialidade muda. Então eu acredito que existe sim essa influência de você das ferramentas que a gente usa no resultado final. E é por isso que eu bato na tecla de diferentes formas de explorar as ideias, né? Então, por mais que a criatividade, o arquiteto ainda seja uma mente criativa, eu acredito que ele está usando as ferramentas erradas em muitos casos. Pô, a gente. Você não está discordando do que eu falei, é que você abriu mais uma avenida aí para a gente falar, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é a questão da filosofia de software, né? Sim, Então você consegue operar um software, mas você não conhece a filosofia dele, até onde ele pode te levar e exatamente qual é o limite. Então você não necessariamente está num trabalho artesanal, você não está usando uma lapiseira para começar um projeto, você até pode ter usado, mas você foi para um software como o SketchUp para modelar um projeto e você está meio quadradão ali porque ele não te permite fazer alguma coisa muito diferente como poderia ser um software paramétrico. É isso que você está falando, né? Eu exatamente. peguei mais ou menos uma raiz quando eu comecei a falar, que é, por exemplo, eu gosto muito de fazer croquis, você sabe disso. Tá aqui, eu adoro usar essa lapiseira. Só anda com o sketchbook embaixo do braço? Mas não é só porque eu uso essa lapiseira que eu não posso usar um iPad, eu não posso usar uma pen para poder desenhar no Morpholio, por exemplo, para poder fazer a apresentação de um projeto. Mostra mais na câmera, traz mais perto. Ah, tá. Ó, É a não caneta é, dele. não, é, não é porque eu uso isso que eu sou mais artista do que quem usa isso aqui, né? O que eu quero dizer no que eu trouxe para contar é isso. E você abrir uma outra avenida que aí vai além do que não interessa se você começou com a lapiseira ou se você começou no software. O que interessa é que você, entre um e o outro, sendo artesanal e sendo digital, você está limitado pela ferramenta, mesmo ela sendo digital. É isso que você trouxe, né? Sim. E é um assunto que a gente gosta bastante, que é falar sobre parametria, sobre softwares paramétricos, né? Que foi a pergunta do Igor, né? Que ele tava falando sobre limitar a criatividade, se ele acha que essa transição
da, da lapiseira para o computador limitou a criatividade do arquiteto? Cara, eu acho que sim, tá? Sendo direto assim, eu acho que sim. Por mais que a gente tenha mais ferramentas, eu sinto que a gente é menos criativo agora. Opinião. Pô, não sei, cara. Eu acho. Eu gosto mais do lance que você falou aí, de você estar limitado, na filosofia e não por onde você começa. Por quê? A gente já falou disso em alguns programas aí, né? De arquitetos importantes aí, de arquitetos que têm grande visibilidade, que circulam nas mostras de arquitetura, que assinam projetos de 50, 100, 200 milhões de reais aí numa casa, e que o cara vai lá e filma a prancheta dele, ele desenhando no esquadro lá e tal, que eu já te falei isso aqui, que eu acho um puta de serviço para quem está começando, né? Porque quem está olhando isso está achando que ser arquiteto é isso, né? Mas já foi, não é mais, né? Não é mais isso. É o arquiteto desenhista, não é o arquiteto digital, não é o arquiteto programador de sistema. E eu acho que é isso que limita totalmente, né? O cara. Não importa, não é quer dizer que você está criando um projeto no papel manteiga e na lapiseira que você é mais criativo do que quem está começando um projeto direto na tela, né? Mas não é a tela, é o software que você está usando, né? Sim, mas eu acho que a gente está falando a mesma coisa de jeito diferente, de formas Não, é bom, eu diferentes. tô gostando disso, é bom, é bom. É porque quem está ouvindo não está entendendo nada. Não, é legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos elucidar. Sim, porque assim, cara, por que que eu acho que sair da prancheta e vir para o digital tornou a gente menos criativo? Não é porque a gente tem menos possibilidades agora, a gente tem muito mais. Só que a forma como a gente pensa a arquitetura ficou limitada ao que a gente sabe fazer dentro daquela ferramenta. Então, enquanto antes, para eu fazer uma boa arquitetura, a minha criatividade era limitada por o que eu sabia detalhar à mão, hoje a minha Praça era curto, praça era isso. curto. Hoje a minha criatividade é limitada pelo que eu sei fazer no software, entendeu? E aonde que a criatividade diminui? Se você está com o software errado, você vai até um teto. Se você quiser passar desse teto, você vai ter que começar a usar plugin. Aí você tem que começar a pagar. Aí você quer fazer coisa diferente, você tem que começar a usar outro plugin. Ou seja, além da licença do software que é cara, que você já paga, que é um sistema de assinatura que te mantém preso, você vai pagando plugin, e aí você paga outro, aí você quer mais função, você vai pagando outro. Enquanto se você tivesse a lapiseira e o domínio total das técnicas de desenho, você precisaria da sua. Você não tinha essa limitação. É isso que eu tô querendo dizer. Tá mais Agora, caro. Tá mais caro. é mais caro você ser criativo na era do digital. Pelo menos, e aí que a gente tem que entrar e deixar claro. Porque o nome do podcast é Arquiteto Digital e aqui eu tô jogando pro manual. Mas o que eu prego é que isso acontece quando você está usando ferramentas erradas, porque o que foi apresentado para você é o que é o mais fácil e não o que te permite desenvolver toda a criatividade que você precisa, que você pode desenvolver. Então o que eu vejo é isso. Diminuiu? Sim, porque o que é mainstream hoje em dia é o que é mais fácil e não o que te permite explorar a criatividade. Aí é um ponto legal que a gente está falando aí, que eu falei, pô, é mais caro. Você concordou comigo, mas aí eu pensei numa coisa aqui. Porra, será que é mais caro mesmo? Porque quanto tempo levava Ah, eu acho que é, para mano. fazer um projeto É, à tudo mão? bem, vai. Porra, Tudo bem, vai lá, vai quantas lá. horas, quantos dias? Porra, eu passei por isso. E para modificar um projeto que era alterado depois de ter sido todo desenhado à mão, você tinha que rasgar, começar de novo. Então, mas enfim, isso está lá atrás, não interessa para a gente agora. Mas aí você falou, pô, aí eu cheguei num teto do software que eu uso, né? Então, eu estou limitado na criatividade porque eu posso estar usando um software que não é adequado para resolver aquele problema, para desenvolver aquele projeto, ou eu até estou usando um software certo, mas eu tenho um limite porque eu não sei, eu não me desenvolvo tão bem nesse software, eu não domino, eu não tenho tanto alcance. Então, quando eu desenhava à mão, a minha criatividade era totalmente livre porque era a minha capacidade de desenho, né? E aí era a minha capacidade criativa mental, esse era meu alcance. Agora, quando a gente vai para um software, a minha limitação é o quanto eu sei usar ele, né? Aí você chegou no teto do plugin, pô, mas aí eu estou usando as ferramentas. Agora eu preciso usar um plugin para fazer tal coisa. Aí eu digo para você, e agora eu posso programar um plugin. Exatamente. Aí a gente Pô, entra no cara, legal da coisa.
Então, fala um pouco, porra, programar um plugin. Porra, tem um projeto que eu quero desenvolver que não tem ferramenta, Uhum. não tem nada que possa me ajudar a desenvolver ou para resolver aquele problema. E eu nem tenho um plugin para fazer isso. Como é que eu construo um plugin, Pedro? Tem um outro comentário que eu vou colocar aqui que eu achei legal, que foi do José Luiz. Ele mandou lá no grupo. A gente estava tendo uma discussão ali e ele falou, meio que concordando ali com você, que atualmente ele está se redesenhando, que ele começou com 17 anos e ele usava prancheta como projetista, que não rolou para ele. Ele passou pela área de marketing criativo, pela área de marketing, pela área de design criativo e hoje tem 57 anos e está fazendo pós-produção, devorando o Revit. E aí ele finaliza, seja na prancheta ou no computador, se você desenha, desenhe, né? Ah, é, legal. Eu achei uma colocação legal dele, mas eu acho que dá pra gente trazer junto com isso que você falou de desenhar um plugin, porque às vezes a gente olha para atualização e a gente pensa que se atualizar é aprender um software novo, né? Quando na verdade a gente pode ir muito mais na área do que você está trazendo de desenvolver soluções, né? O arquiteto como desenvolvedor. E aí entra uma coisa, né, totalmente louca e a galera aqui pira de vez, porque o pessoal tá aprendendo a mexer em software ali, a gente já vem falar, agora aprende a programar. Mas não é bem por aí, né, mano? É tipo assim, é essa virada de chave que tem que dar na nossa mente de entender que as soluções digitais e tecnológicas, elas têm que ser usadas não necessariamente com os softwares que estão disponíveis para a gente utilizar, mas para pensar soluções porque a gente já faz de formas diferentes. O BIM é uma forma de fazer isso, sem dúvida. Mas o BIM te torna mais criativo, que é o ponto da pergunta do anterior, né, do Igor. Cara, sinceramente, acho que não. Ele te dá possibilidades de ser mais produtivo, né? Mais assertivo, Mais mais assertivo, responsável. exatamente. Mas ele te torna mais criativo? Não. Não. Aliás, tudo que ele não te torna é mais criativo. Ele te torna um O BIM. pouquinho mais engessado. Então você precisa de uma ferramenta mais criativa. E aí a gente começa a entrar nessa parte de desenvolvimento de sistema. O que eu estava conversando com a Malu, minha esposa, e aí a gente, a sua esposa é arquiteta, então talvez você não passe tanto por isso. Mas, cara, com outras pessoas com certeza você passa. A gente começa a falar do que a gente faz, arquitetura digital, a gente desenvolve um sistema que desenvolve o projeto pra gente. Aí a primeira pergunta que vem na cabeça das pessoas, pô, e aonde que fica a arte nisso? Onde que fica a criatividade em você desenvolver um sistema se não é mais você que está fazendo? E aí eu respondi para ela, eu parei para refletir nisso, né? Porque às vezes você pega e fala, caramba, existe um ponto nessa pergunta. Mas se você parar para pensar um pouquinho mais a fundo, a maioria das ideias que o arquiteto tem morre na nossa cabeça. Você tem muita ideia. Quando o cliente chega para você e pede um projeto com 3 quartos, uma sala, cozinha integrada e lavabo, enfim, área de lazer, sua cabeça explode de ideia. Você vai lá e desenha manualmente 5, 6. Na décima proposta você já não aguenta mais nada. Você pode transformar a sua ideia em um sistema que explora todas essas ideias baseadas em eficiência com base no que é prioridade para aquele briefing que você recebeu. Aí a discussão que fica, a ideia deixou de ser sua? Cara, na minha opinião, não. Eu não sei o que você acha. Não, eu acho que não também. Eu queria depois só que você voltasse na pergunta do Zé Luiz, aí que eu tenho uma coisa para falar para ele. Mas eu concordo com o que você falou, eu também acho que não. E eu, assim como o Zé Luiz, é legal isso que o Zé Luiz colocou aqui, cara, porque ele vem de uma geração até um pouco anterior à minha, né? Então, ele colocou lá que ele tem 57 anos, né? Cara, Zé Luiz, primeiro, cara, você já merece um troféu de procurar e ser um lifelong learner perfeito,
que é o cara que aprende a vida toda. Então, você está aí com fogo, alguma coisa que te queima, que você veio lá de trás e está construindo uma ponte do passado para o futuro. E eu comecei a fazer arquitetura há 34 anos atrás, cara, em 92. Você começou antes de mim. E eu vim de lá para cá construindo toda uma trajetória e eu fui entendendo, sempre implementando tecnologia no meu trabalho, sempre procurando como é que eu podia ser mais eficiente, como é que eu podia ser melhor. Quer dizer, eu vivi aí 3 décadas de virada de tecnologia, de chave, já falei sobre isso aqui, e eu já tive esse impacto na minha vida de achar que eu deixei de ser mais criativo, estar desenvolvendo um projeto no computador. Da minha equipe está fazendo um projeto final no meu computador. O que eu consegui fazer com isso para eu poder minimizar esse impacto? Como eu aprendi a desenhar à mão, quando você aprende a desenhar à mão, desenho técnico, você ganha um peso de desenho. Né? Qual é a espessura do traço, traço cruzado, uma porrada de coisa que é arte morta, que não existe mais e boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui nem sabem o que eu estou falando. Mas o Zé Luiz sabe. Então, isso é legal. Então, cara, eu não acho que você perda a criatividade. O que você precisa tentar fazer é conseguir trazer a sua essência da artesania do manual para o digital de alguma forma, né? E quando você faz isso, você começa a explorar ferramentas digitais que começam a fazer mais sentido para você, né? Então aí entra uma coisa legal de não ter um software eleito, né? De você conseguir navegar em vários softwares. Isso é muito legal. De repente você não consegue dominar um software, vários softwares. Você tem o mesmo domínio, né, Pedro? Você tem o mesmo nível de excelência em várias ferramentas, né? Mas você tem um projeto ou você tem uma ideia. E você, como você falou, a gente tem muitas ideias que morrem na nossa cabeça. Por quê? Porque muitas vezes falta uma ferramenta adequada para você desenvolver aquela ideia. Quando a gente trouxe aqui o Matheus, da Portal 3D, ele falou que eu cheguei com um projeto lá que eu tinha desenvolvido, na verdade, em 2019. Eu cheguei com esse projeto lá para ele em 2025, né? 2024. Quando eu cheguei com esse projeto lá, não, desculpa, em 2025. Cheguei com esse projeto em 2025, aí você vê, eu tinha um projeto que estava comigo há 6 anos. Por que esse projeto não saiu do papel? Porque eu queria que esse projeto fosse desenvolvido numa tecnologia que eu nem conhecia, que eu nem sabia usar, que era a impressão 3D, e que era a impressão 3D em escala real e era a impressão 3D em concreto. Uhum. Então, o traço à mão, o desenho daquele projeto, depois ele foi modelado num software muito atualizado, muito legal, depois ele foi fatiado num outro software, depois foi usado uma outra tecnologia com material também, com outra tecnologia para desenvolver um produto final. Você acha que isso foi menos criativo porque eu trouxe do papel e talvez se eu tivesse feito isso numa marcenaria, esse produto, se eu tivesse levado para uma marcenaria para esculpir ou para modelar esse projeto, né, em envergadura de madeira, para fazer curva, uma porrada de coisa, isso teria sido mais criativo e teria tido um alcance mais interessante, teria agradado mais a maioria das pessoas porque ele foi 100% artesanal, ou porque do papel e do lápis eu trouxe ele para a tela e ele passou por várias tecnologias e foi impresso, né? Porque o que eu entendo com isso, cara? Eu ganhei foi mais alcance. E eu acho que quando eu ganhei mais alcance, e na verdade a minha criatividade foi exponencialidade, ganhou uma exponencialidade, cara. Foi elevada. Então eu não perdi criatividade. Eu entendo que a minha criatividade foi elevada, inclusive. Não sei se eu respondi bem aí, eu acho que deu para entender o que eu falei aí. Sim, eu acho que sim, porque você é um cara que sabe usar a tecnologia da forma correta. Então você busca as ferramentas que atendem a criatividade e o que você precisa desenvolver. E o ponto todo é esse, né? Não é que se a gente for colocar em... se a gente for, né, esclarecer tudo isso. A software de arquitetura, se a pergunta fosse essa, software de arquitetura te deixou mais ou menos criativo? Pô, na minha opinião, muito mais. Muito mais. Né? Agora, usar o software errado te deixa menos. Esse é o ponto. Perfeito, a gente resumiu nosso papo até agora. Aí eu pergunto, o digital ganha do artesanal? Eu acho que sim, cara. Vou te falar mais algumas experiências que eu tive. Sabe por quê, Manga? Desculpa te cortar. Fala. Porque a gente tende a colocar as coisas como excludentes, mas elas não são. Você mesmo traz um termo que eu acho sensacional, acho que a gente tem que explorar mais isso, que é o TechCraft. Que é você... a tecnologia acabada à mão, né?
Então, as duas coisas elas podem andar muito juntas. E eu não acho que você desenvolver um sistema é menos criativo que você desenhar uma forma final. Total, Pedro. Aí, meu, eu ia falar e você tirou a palavra da minha boca, cara. É isso aí, porque o que acontece? Eu tive algumas experiências com alguns Fab Labs. O que é um Fab Lab, né? Quer dizer, é um laboratório, é um ambiente que é alimentado por máquinas e equipamentos de última tecnologia e que você depois de desenvolver, de modelar, de fabricar digitalmente um projeto, você cria um código e você vai lá ou imprime ou corta aquele produto. Aí você vai no Fab Lab para fazer isso. E eu percebi uma coisa, cara, com essas experiências. E eu usei alguns Fab Labs, cara, que são, tipo assim, teto máximo de tecnologia no Brasil, não tem ninguém em cima. E eu não estou falando mal, tá, pessoal, do Fab Lab aí, não, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente se apaixona muitas vezes tanto pela tecnologia, que aí o cara está tão apaixonado pela tecnologia que ele descarta o artesanal. Ele acha que não precisa mais botar a mão numa coisa que foi fabricada digitalmente. E eu acho que é completamente o contrário. E aí esse movimento TechCraft, que eu gosto de falar, eu não sei se tem alguém falando isso no mundo, porque eu não encontrei Ô, ninguém. Manga, fala um pouquinho mais perto do microfone. Eu não sei se tem alguém falando mais no mundo sobre isso, e aí pode ser, eu posso estar sendo aqui bastante presunçoso de dizer assim, porra, só eu estou falando sobre isso. Mas pode ter mais gente falando disso de forma diferente. Mas esse movimento TechCraft que eu gosto, o que, que é? Isso nasceu dessas minhas experiências com o Fab Lab. Por quê? Porque você tem a ponta da fabricação final e muitas vezes as máquinas que ainda estão em evolução, né, e não vão parar nunca, você tira aquele produto daquela impressão 3D ou daquele corte a laser. Mas você acha que aquele produto ele não precisa mais ter um acabamento, que aquilo é o resultado bruto da máquina e assim tem que ser. E aí o artesanal, aquela lixinha, aquele polimento, aquele acabamento, aquele brilho, aquela coisa, cara, que é a sensibilidade de quem só quem sabe trabalhar à mão é capaz de dar. E eu acho que a tecnologia tem que tomar muito cuidado, as pessoas que estão aí no hype da tecnologia, que tem audiência, que tem máquina, que consegue produzir alta tecnologia, tem que tomar cuidado, porque até agora eu não tive nenhuma experiência com o Fab Lab que me trouxesse um produto final com acabamento feito à mão. Uhum. E você tem esse produto no final, e é evidente que ele foi feito por uma máquina, não foi feito artesanalmente por uma pessoa, não foi feito à mão, é o fatto a mano do italiano. O italiano adora fazer isso, né? O fatto a mano é aquilo que quer dizer que é feito à mão. E eu acho que isso atrapalha um pouco, cara. Então, eu acho que o mundo ideal, o manga, é a junção do artesanal com o digital, cara. Então, é o TechCraft. Eu acho Uhum. que você combina as duas coisas, aí você tem um mundo perfeito. Por quê? Porque você tem a perfeição não, você tem Precisão. a precisão do digital, do tech, e você tem o acabamento do craft. A gente já falou sobre isso em algum outro programa, eu não lembro quando, né? Mas não nesse contexto. Aí a gente pode pegar a indústria da moda, cara, por exemplo, para falar sobre isso. Eu acho que a arquitetura e a moda elas andam lado a lado, cara. Eu sempre enxerguei isso. E se você olhar no mundo da moda, por que a gente chama a moda de grife? O que é uma grife, uma roupa? Isso originalmente aconteceu pela assinatura dos estilistas. Quem que era o estilista? É aquele cara que pegava uma folha 4 sulfite, um grande, né, um cartão, um cartoon, e a lápis ele desenhava um modelo, uma roupa, né, um produto, um sapato, alguma coisa, e depois isso ia ser fabricado à mão. Depois era a costureira que dava o acabamento à mão. Ela ia costurar e ela fazia o ajuste na modelo. Aí você pega agora, Pedro, isso. Como é que você explica isso, né? Agora você cria um vestido, uma roupa, digitalmente, você escaneia modelo e você produz aquela roupa através de uma máquina com as medidas perfeitas no corpo daquela pessoa que vai usar, com um acabamento que seria impossível fazer à mão, perfeito, né? E a gente olha a indústria do atletismo, a Nike, por exemplo, que ela escaneia o pé do atleta e produz um calçado, um tênis perfeito para a anatomia dele para ele correr. Isso não dá mais alto desempenho, mas é a junção das coisas, não é a separação das coisas. Não é o passado que é ruim
e não é o futuro presente que é bom. Eu acho que quando você combina as coisas, você pega, por exemplo, um atleta que precisa usar isso para ter mais desempenho, e você põe o cara para correr mais rápido. Você, como arquiteto, você também não quer correr mais rápido? Você não quer alcançar um ponto mais distante no teu trabalho? Você acha que hoje existe uma... Eu sempre tem os movimentos e os contramovimentos. Então, surge o movimento de inteligência artificial, surge o contramovimento de inteligência artificial. E aí, hoje, tem muita coisa sendo gerada com o IA, e aí você tem um contramovimento de falarem que nada que é de IA presta, tudo tem que ser feito à mão. Teve um filme, cara, que inclusive é O Brutalista. É Sim. um filme que fala sobre a história do arquiteto ali, enfim. E aí, nesse filme, o diretor usou inteligência artificial para corrigir o húngaro que o ator tava falando. Mas, tipo assim, cara, foi mínimo, assim, sabe? Para dar aquele sotaque perfeito e aumentar a imersão. E isso já foi uma puta de uma polêmica, porque teve o uso de inteligência artificial no filme e, consequentemente, isso diminuía o valor da arte. Inclusive foi um filme que eu não vou não lembro agora se ele ganhou Oscar ou se ele concorreu. Ganhou, acho. Ele Não, ganhou, ele né? não, Acho que ganhou alguma categoria aí, não sei. eu não sei qual foi, mas ganhou. Não lembro. Mas eu lembro que foi uma baita polêmica. Aí tem também aquele comercial da Porsche. A gente pode até assistir junto aqui, Legal. que os caras fizeram o comercial 100% feito à mão. Como se fosse um cartoon, né? Foi pintado à mão. Foi Pintado, pintado à mão. desenhado, alguma coisa. E aí, tipo, eles fizeram questão de enfatizar isso para falar que não teve inteligência artificial e tudo mais. Então, até que ponto Tem essa... ele aí pra mudar pra gente? Deixa eu colocar aqui. Foi. Pera aí. Deixa eu ver se tá com... Eu não sei se você vai conseguir ouvir aí, mas eu vou dar o play aqui. Deixa eu compartilhar com a galera. Não, roda a imagem aí, tá bom? Aí. Ah, Aí. Os caras pintaram o comercial inteiro, né? esse era o tipo de desenho de quando eu era criança. Desenho era assim. Que é bem legal, inclusive, né? Não, eu acho sensacional o desenho, eu gosto disso, e eu acho que o lance dos caras aí foi dizer o seguinte: é resgatar. Primeiro, não foi feito inteligência artificial, mas eu digo pro cara, poderia ter sido feito se eu renderizasse um vídeo dizendo que eu queria no estilo cartoon. Então eu poderia ter feito isso aí com a inteligência artificial. Não foi o caso, eles enfatizaram. Uhum. Foi feito à mão. Mas qual é o foco? Qual é o ponto? Por que a Porsche quis trazer isso aí? Quis trazer por quê? Porque o carro ele tem partes que são produzidas à mão, ele é olfato a mano, ele é original. Eu não usei inteligência artificial para fazer um comercial. Eu fiquei até um pouco em dúvida qual é a mensagem central. Qual que é o ponto, né? Qual é o ponto? Porque, na verdade, são muitos pontos. Né? Eu não sei qual é o ponto central, qual foi a mensagem central que eles quiseram trazer. Mas se foi dizer que não foi feito inteligência artificial, a gente pode dizer que poderia ter sido feito. Uhum. Agora, se foi dizer que a marca é uma marca tradicional e que é uma marca que tem itens no carro que são produzidos à mão, aí é válido. Mas eu vejo isso, cara, como... Não sei, o que ele... Qual que é o ponto que você está querendo mostrar, né? Pô, você está querendo repetir o futuro do passado? Eu falo Uhum. muito isso, né? Você está querendo repetir o futuro do passado? Isso seria mais ou menos como eu apresentar um projeto para o meu cliente feito à mão, um croquis. Ô, Manga, mas assim, a discussão se o arquiteto vai ser substituído por inteligência artificial é real. Ela existe e a minha opinião, pelo menos, é que não. A arquitetura, por ser uma coisa exata, muito personalizada e muito variável, ela ainda é uma coisa muito humana, né? Então, no final das contas, você ainda está fazendo uma coisa que precisa ser ajustada, precisa ser exato. Sei lá, eu acho que Mas ainda olha pode... só, mas olha só, eu também, você sabe disso, né? Porra, eu falo sobre inteligência artificial na arquitetura e eu posso dizer para vocês aqui que fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso. Fui expor lá na Bienal de Veneza em 2023 no painel de notáveis inovação com um projeto de arquitetura digital, né? Lá no comecinho de 2023, 3 anos atrás, quando o assunto inteligência artificial não estava ainda na mesa do bar. Então, cara, eu continuo dizendo, a
a inteligência artificial não vai substituir o arquiteto, mas ela vai substituir grande parte do processo criativo do arquiteto. E aí ela vai trazer e colocar o arquiteto num papel irrelevante, aquele arquiteto que continua colocando como anticorpos culturais, né? Porque o lance é tentar conservar a arquitetura como foi e como é há 100 anos atrás. Então a gente sabe que o modernismo começou lá em 1925, a gente está em 2026, então o movimento moderno já tem 101 anos. E a gente continua projetando variavelmente do mesmo jeito, né? Então a gente tende a ficar valorizando isso e negando a tecnologia. Aí você volta aqui para a indústria da moda, como eu estava falando. E aí a gente faz um paralelo com a arquitetura. O que está acontecendo com a indústria da moda? Os fotógrafos estão sendo substituídos. Estão sendo substituídos por quê? Porque eu precisava ter... Se eu tenho uma modelo e ela está usando uma roupa, eu preciso fazer uma sessão fotográfica dela, certo? Só que quando ela faz uma variação de cores daquela roupa, eu preciso fazer outra sessão de fotografia. Se eu uso a inteligência artificial, com uma sessão de fotografia, eu crio uma variação praticamente infinita de cores, de posições ou de cenários, sem precisar do fotógrafo para fazer uma outra sessão de fotografia. E aí você tira do jogo o estúdio, o fotógrafo, o assistente, o equipamento, o tempo e todo o custo envolvido para repetir aquela sessão fotográfica. Então a gente traz isso para a arquitetura agora. O que a inteligência artificial pode fazer para a gente? A mesma coisa. Você elimina o trabalho repetitivo. Então você pega uma planta, um layout de arquitetura, que você mesmo gravou outro dia um vídeo bem bacana aí, depois se quiser trazer ele para cá e mostrar para a galera, você pegou uma planta PB e criou uma planta humanizada. Então, repetitivo. Porque se eu já criei uma planta PB, pô, eu vou ter que repetir o trabalho agora desenhando e modelando e redesenhando uma planta humanizada. Se eu tenho a capacidade como arquiteto e tenho a semântica de criar um prompt para transformar aquela planta em PB numa planta humanizada, eu eliminei o trabalho repetitivo. Eliminei o custo, eliminei o tempo e eliminei, talvez, um colaborador do meu escritório para poder fazer isso. Agora, se eu sou colaborador, eu perdi o emprego. É isso que eu ia falar. Se eu sou colaborador, eu perdi o emprego. Então... Se eu sou colaborador que não sabe fazer isso, eu perdi o emprego 2 vezes, porque eu perdi esse e não consigo conseguir outro. O que eu ia falar eu acho que nesse ponto é difícil a gente olhar para a inteligência artificial substituindo o arquiteto, porque o que o arquiteto produz não é o produto final, né? O produto final é, sei lá, a obra, o banco pronto, o produto finalizado. O vestido do estilista que a costureira precisa... O estilista entra na mesma coisa. Ele faz uso da tecnologia para conseguir produzir o produto mais rápido. Eu acho que o arquiteto e o estilista, a gente está na mesma categoria. Só que se a gente pegar, por exemplo, os desenhistas, os web designers, os fotógrafos... O web design foi disruptado. Cara, tipo assim, porque nesse caso, o produto final ele consegue ser feito pela inteligência artificial. Então, o ponto de discussão a inteligência artificial vai chegar ao ponto de conseguir fazer o que o arquiteto faz, né? Que o trabalho do arquiteto, às vezes, para quem vê de fora, o 3D. Pô, o 3D ele já faz, na verdade. Você joga lá, dá uma quantidade de informação mínima ali de materialidade para o nano banana, joga um verdinho na grama, joga lá, você vai ter uma imagem realista. Então, só que a arquitetura não se resume a isso, né? A gente é um trabalho técnico. Existe a discussão se a arquitetura é arte ou não é, né? No final das contas, a gente está fazendo um trabalho que serve para que o outro trabalho possa ser feito, que é a construção. Então, acho que por isso eu não vejo, eu vejo basicamente da mesma forma que você. O arquiteto fazendo uso da tecnologia para favorecer o próprio trabalho. E o que a gente vê sendo criado também vai muito nessa linha. Tem muita inteligência artificial sendo desenvolvida. Eu gravei um vídeo sobre isso, vai pro ar na segunda-feira. Os desenvolvedores de software, como Autodesk, essa galera aí, os softwares de inteligência artificial que eles estão desenvolvendo tem muito foco na área de estudo de viabilidade.
Então, hoje, por exemplo, o que é uma dor do arquiteto? Você pesquisar plano diretor, normas, enfim, leis urbanas, Pô, isso eu tenho feito isso pra caralho, cara. então, isso muda de região para região que você vai fazer o projeto. Os caras já estão desenvolvendo softwares com um banco de dados que você faz o upload da metragem do terreno, localização, e você tem tudo isso, e é legal que o software mesmo vai indicando, vai deixando vermelhinho e tal, aparecendo nos avisos, se você vai infringindo esses indicadores. Então, nessa vertente, a inteligência artificial ela vai funcionando como um assistente do arquiteto, né? E ela não necessariamente fazendo todo o trabalho. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, você acha, Manga, que nem esse caso do brutalista ou um caso de um estilista, por exemplo, que faz uso de tecnologia, isso diminui o valor artístico do trabalho que ele produz? Cara, eu acho que o artista, o arquiteto. Primeiro que eu acho que a arquitetura é a mãe de todas as artes, tá? Porque tá todo mundo dentro dela. Você não consegue ver arte se não tiver dentro de um prédio construído. Tudo bem que nem toda construção é arquitetura, mas toda arquitetura pode ser uma construção. Então, se você quer ver arte, você precisa entrar em algum lugar que alguém desenhou, projetou e É construiu. que nem no museu. Eu fui no Maxi Museu em Roma recentemente. Cara, eu fui para ver o museu da Zaha Hadid. Eu não queria ver o que estava sendo exposto. Acaba É que o que é isso. exposto é legal também. E aí tudo bem, você pode falar, beleza, mas eu não preciso do museu para ver arte, eu posso ver uma arte que está no meio da cidade, né? O Uhum. urbanista desenhou a cidade. Beleza, a gente mora em São Paulo, onde é que o urbanismo está em São Paulo? Porra, se não tivesse urbanismo, ninguém andava, ninguém circulava. Aí você pode me dizer, mas anda e circula? Dentro do minimamente possível. Se não tiver alguém pensando na praça, na rua, na esquina, onde é que passa o ônibus, onde passa o carro, onde passam as coisas, nada funcionaria, cara. Então o urbanista resolve o problema da cidade. Então, para mim, a arquitetura é a mãe de todas as artes. O que não pode ser considerado e ser desculpa é você usar a desculpa de dizer que é um artista para ser um arquiteto irresponsável. É você ser um arquiteto que não está preocupado com o orçamento, porque você desenvolve um projeto como um artista, muitas vezes, né? E quando o artista está na frente de uma tela ou de um quadro, ele não tem grandes responsabilidades de orçamento para desenvolver aquela obra. O escultor é a mesma coisa. E por aí vai, né? Então, acho que o que separa um pouco a arquitetura da arte é a responsabilidade que você tem com aquilo que você está projetando, porque aquilo vai ter um custo e as pessoas vão usar aquilo realmente. Então, aquilo tem que ter funcionalidade, tem que ser criativo, né? Tem que ter acesso, enfim, tudo aquilo que você que é arquiteto está assistindo, a gente aqui sabe o que a gente está falando, né? Não precisa rezar o Pai Nosso pro vigário aí, né? Então, respondendo o que você me falou aí, cara, eu não acho que essas intervenções de inteligência artificial, nos exemplos que você deu aí, tornou o projeto menos artístico ou diminuiu a arte nele, cara. Eu continuo insistindo, cara. Eu acho que ampliou isso. Outro dia eu vi um cara falando aí que a gente está diante, é um cara, porra, é um filósofo, cara, que a gente está diante do maior devaneio da humanidade que se chama inteligência artificial. E eu e você conhecemos uma pessoa que é totalmente contra a inteligência artificial, né? Mas é uma pessoa que entende o back-end. É um cara que sabe o que está atrás da inteligência artificial, que sabe programar a ferramenta de inteligência artificial. Então, na verdade, ele nem precisa da inteligência artificial porque ele pode resolver os problemas dele com programação, né? Mas eu não sou um programador e você não é um programador que tem o domínio de uma linguagem de Python, por exemplo, para criar uma ferramenta para resolver isso. Mas aí é que tá. Eu posso entrar lá no nosso amigo ChatGPT, no Gemini, no DeepSeek, e eu posso criar um código de Python para criar uma ferramenta ou para resolver um problema para mim sem ser um programador. E os programadores estão se sentindo ameaçados porque logo mais nós vamos ter software criando software. Aliás, a gente já tem software criando software. E onde é que entra o programador aí? O programador precisa dar o primeiro teclado, ele precisa dar o primeiro comando, porque como a gente falou, a máquina ainda não executa uma tarefa sozinha, ela ainda precisa do humano. E é único da ordem humana pensar. O que separa a gente dos animais é isso. A gente não age por instinto só. A gente pensa. E como profissional, você tem uma semântica no que você domina. Por exemplo, o programador ele conhece linha de código. Então, dificilmente o Pedro ou o Manga vai começar um prompt com tanta excelência quanto um programador. Mas a gente consegue tirar um código usando a inteligência artificial. E aí? Como é que fica essa história toda? Porque, para mim, cara, no meu trabalho aqui,
ele não foi contaminado pela inteligência artificial a ponto de eu olhar para ele e falar, cara, isso aqui está artificial demais. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente pega aí as ferramentas, ou pega aí o Nano Banana, que você tem falado bastante dele aí, que ainda não está funcionando, eu acho que no ponto ideal dele, ele vai chegar lá ainda, quando a gente olha lá atrás para o Mid Journey, né? E eu ainda gosto muito do Mid Journey, porque o Mid Journey você tem que saber usar o Mid Journey, você tem que entender um pouco de programação para usar o Mid Journey. Você pega o Midjourney, pega o Nano Banana, cara, você consegue fazer de forma muito simplificada o Nano Banana, é excepcional. Só que ao mesmo tempo ele não te traz um resultado ainda 100% assertivo, ele traz distorções, traz problemas, coisa e tal. Mas para uma eventual reunião, para trazer uma ideia, para discutir um problema, para mostrar alguma coisa de forma mais rápida, ele resolveu o seu problema, certo? Ele te trouxe um alcance maior. Então, o arquiteto não vai deixar de existir, cara. Resumindo a história toda da inteligência artificial. Aham. Que não Fala mais usa, perto do microfone, mano. mas o arquiteto que não usa inteligência artificial vai perder o emprego, velho. Uhum. Total. É, e eu tava voltando um pouquinho ali no lance da arte. Eu vejo basicamente da mesma forma, tá? Mas eu acredito que a gente tem que usar esse potencial criativo que a inteligência artificial traz com o know-how que a gente tem como profissionais da área criativa. E esse potencial que a gente tem da área criativa, eu acho que ainda não foi explorado 100%, Não sabe? Eu acho foi. que tem muito para a gente explorar antes da gente ficar totalmente deslumbrado com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, Não poxa, é um desvaneio, né, velho? e tipo assim, cara, é muito 10, é legal, mas assim, você pegar uma inteligência artificial super legal para aplicar no projetinho que você fez usando uma tecnologia, sabe? Você fez o mesmo projeto que você fazia lá em 1925, que você falou, só que você fez ele agora usando o computador, e aí você foi lá e aplicou a inteligência artificial para fazer o render. Cara, legal, beleza, é massa, você ganhou produtividade, você tá usando um negócio legal. Mas a fase que antecede isso ainda não tá resolvida, sabe? O jeito que você tá pensando a arquitetura ainda não foi. Não é a solução. Não é a melhor solução que existe. Eu tava conversando com o tio agora no final do ano, todo mundo encontra os tios, né? Então teve um tio meu que eu tava Tio do contando pra churrasco. ele do que é a pós-graduação que eu tô fazendo. E aí, cara, você sabe, como que eu e você, a gente é parecido nisso. A gente começa a falar do que a gente gosta e, bicho, só a gente fala. É isso aí. Então, É por isso que a gente criou esse podcast aqui, galera. não é verdade. E aí eu falando pra ele de design paramétrico, não sei o que e tal. E eu falando, tio, cara, eu fiz uma mesa e essa mesa gera infinitas outras mesas. E ele falando, pô, que legal, Pedro. Ele pegou e fez a pergunta desse podcast aqui, cara. Ele pegou e falou, mas onde que fica a criatividade nisso? Por que o arquiteto precisa existir nisso? E aí que entra aquela coisa que eu falei lá no começo aqui, que é, cara, a maioria das nossas ideias morrem da nossa cabeça. A gente precisa ter um jeito de explorar todas elas e ter a certeza que a gente está escolhendo a melhor. A inteligência artificial pode ajudar a gente com isso? Com certeza, mas você nem está usando a ferramenta certa ainda para que dá a possibilidade da inteligência artificial poder fazer isso para você, entendeu? Então existe todo um caminho antes e para mim a graça de tudo isso, quando a gente compara artesanal versus digital, eu de forma alguma acho que o digital é menos arte do que o digital, mas eu acho sim que é uma forma eficiente de exploração de ideias. E quando a gente passa por essa transição, a gente sai da prancheta, entra no CAD e depois a gente sai do CAD, entra no paramétrico e depois a gente entra na inteligência artificial, aí você está passando, você está percorrendo, você percorreu o caminho, você está entendendo o processo. No desenho você entende, óbvio, você entendeu ali que uma linha de parede precisa ser mais grossa que uma linha de layout.
você entendeu os gabaritos, depois você foi para o CAD, você começou a fazer essa mesma coisa ali no computador, só que quando você foi para o paramétrico, você transformou tudo isso no sistema, e aí depois você foi para a inteligência artificial, que te ajuda ainda mais a potencializar o que você foi no paramétrico. O que eu vejo é que a galera tá pulando essa etapa, entendeu? Porque a inteligência artificial é muito gostosa de ser utilizada. Você entra ali no Nano Banana e faz aí 50 não, porque hoje o Nano Banana é pago, né? Agora tem essa. Mas antes você chegava lá e falava, né? Dá uma emocionada, né? A hora que você vê, você já gastou uns bons centavos ali fazendo imagem. Aí, a hora que a gente chega lá e coloca um monte de coisa. Mas eu gostaria que a gente conseguisse, pelo menos aqui com a nossa audiência, mostrar para eles que dá para ser, que ainda existe uma etapa a ser cumprida quando a gente está falando de projetos aqui no nosso cenário. As grandes arquiteturas que essa galera admira foram feitas da forma que a gente está fazendo, né, mano? Que é parametrizando tudo. E hoje, se você pega um escritório holandês, tipo o MVRDV, os caras usam inteligência artificial em basicamente todo o processo criativo. Eles começam com o Midjourney e depois eles vão usando... Isso vai acompanhando eles no estudo de viabilidade, usando, sei lá, um Speckle, Giraffe, não sei exatamente qual ferramenta. Depois eles vão evoluindo e tal. Acompanha todo o processo. Só que eles não dependem dessa ferramenta, porque a dependência de texto, ela ainda... Ela não frágil aí. Isso, no que diz respeito à precisão. Sim. Então, é um pouco do nosso papel também mostrar para o pessoal, tipo assim, cara, para de se enxergar um pouquinho só como o desenhista, sabe? Tenta tirar o que está na sua cabeça de um jeito mais eficiente para explorar todo o potencial dessa ideia. Eu acho que, no final das contas, as pessoas não estão explorando o potencial da ideia delas. É muito do que o José colocou aí na pergunta dele, que ele colocou assim, ó, não importa se você desenha à mão ou na prancheta, ou você desenha no CAD ou no Revit ou qualquer outra coisa, desenhe, né? Aí, José, o lance é o seguinte, se eu fizer para você, que você, na verdade, não precisa desenhar, né? Mas você entende a briga que você arruma quando você fala isso? Sim, mas isso que a gente está fazendo aqui, cara, é quase um trabalho de evangelista. Você tem que quase criar um evangelho sobre arquitetura digital pelo seguinte: tudo que é novo tende a ameaçar o antigo. Principalmente as pessoas que se encontram numa zona de conforto, que não é o caso do José, mas pessoas que se encontram numa zona de conforto, elas tendem a brigar para manter a coisa como ela é. Porque está dentro do domínio, funciona, ela paga as contas desse jeito, mesmo não estando feliz, muitas vezes. E a gente tem dados, e a gente já falou sobre isso aqui, porque o arquiteto não está feliz. A gente sabe disso, já trouxe um monte de dados. Eu vou repetir a última vez, hein? Vou falar, 74% dos arquitetos acreditam que existem áreas inexploradas na arquitetura, e isso é um dado do CAL BR 2021. Então, cara, não é o Manga que está falando, não é o Pedro que está falando, é um censo. Então, cara, isso que você trouxe do texto é o seguinte: tem que tomar cuidado também, porque quando a gente fala em inteligência artificial agora aqui nesse podcast, dá a impressão que a gente está falando só sobre inteligência artificial de imagem, mas é mais profundo, porque você tem inteligência artificial generativa de texto, inteligência artificial generativa de imagem, são ferramentas diferentes, né? Então você usa texto, obviamente, para escrever, para aprender, ou para saber de alguma coisa que você não sabe, ou para criar um plano de negócio, ou para criar alguma coisa. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, quando é o arquiteto como startup, e você precisa da inteligência artificial de texto para expandir os horizontes, os pensamentos, para criar coisas, né? Você usa a inteligência artificial de imagem para criar imagem, e aí você olha, agora vou trazer um exemplo do mundo da música, a gente falou da moda, agora pensa na música, né? Eu conheço um músico que cria trilha sonora, e é um músico bastante competente, e ele já cria as trilhas sonoras dele, né? Para filmes, para propaganda, para novelas, ele já usa inteligência artificial, e não é porque ele não sabe criar música, porque ele é extremamente competente, famoso inclusive aí,
mas, cara, ele usa a inteligência artificial para expandir as qualidades dele, né? E para acelerar e para dar mais alcance no que ele está fazendo. Então, se você pegar a indústria da música, cara, a gente escutava disco no toca na vitrola, depois para o toca-disco, depois para o CD, né? E agora você ouve música através de um app de streaming, não é isso? E você faz o arranjo como? Você faz o arranjo com inteligência artificial. Então você tem inteligência artificial não só criando música, mas aprimorando o som que vai chegar na ponta de quem está ouvindo. Isso deixa a música. Não estou falando de estilo musical, tá? Estou falando sobre som, sobre música, né? Isso pode se enquadrar pela música eletrônica. A música deixa de ser ela deixa de ser mais importante porque a inteligência artificial entrou no mundo musical? Não, na minha opinião, não. Ela inclusive me trouxe mais qualidade. Porra, Ela deixa de ser menos importante, no caso. menos importante? Claro que não. Né? Aí você fala, pô, mas você substitui uma orquestra por um arranjo feito por inteligência artificial? Bom, primeiro são coisas diferentes, né? Mas você consegue trazer um nível de assertividade, de expansão maior usando uma ferramenta de inteligência artificial. E não dá para negar isso, cara. Não tem como negar. Porque se você negar isso, então beleza. Sai na rua aí, procura uma locadora, aluga um VHS, volta para tua casa e assiste. Você entendeu? Assiste um filme ou vai atrás de um disco e põe na vitrola para escutar. É muito legal. Eu tenho toca-disco. Eu escuto disco de vinil. Você entendeu? Mas você me perdoe. É legal, é gostoso, tem uma sonoridade nostálgica? Tem, mas não tem a qualidade do digital, velho. Você me desculpa. E olha, eu não sou músico. Pode ter alguém aí, um arquiteto que está assistindo a gente que possa ser músico. Tem muito arquiteto que faz música, né? Pode ter alguém aí que discorde de mim, cara. Mas, na minha opinião, sem chance. Cara, o que seria um caminho interessante para os músicos, então? Porque músicos, eles estão protegidos basicamente por direito autoral. Porque a inteligência artificial pega a voz deles e faz qualquer música hoje em dia. Teve duas situações que eu achei. Faz a letra, faz o arranjo, faz o som final. Canta o que você quiser. Até eu vi com a inteligência Se artificial. você quiser fazer um vídeo do Fred Mercury cantando alguma música que você escreveu, hoje você consegue. Então, inclusive, cara, teve um vídeo muito legal que eu vi, muito legal assim, né? Olha a polêmica. Teve um vídeo interessante que eu vi no Twitter, os caras fizeram uma montagem do David Bowie, acho que era o Fred Mercury, o Elvis Presley, todos no mesmo cenário e uma música sendo cantada por todos eles, cada um de uma vez. Cara, eu olhei assim e falei, pô, isso aqui é sensacional. Tipo assim... A gente nunca poderia ter isso, né? Tipo assim, foi legal de ver. Mas, tipo assim, no fundo, você sabe, putz, eu tô assistindo um prompt aqui, mas é legal pra caramba. Então, teve outra situação também. Isso foi muito legal, tô vendo um prompt. Não, continua aí. Teve outra situação que foi, inclusive, uma música que viralizou pra caramba, que foi aquela música da Ophelia, da Taylor Swift, uma música que bombou no mundo inteiro, né? E aí o pessoal pegou aqui no Brasil, colocou a voz da Luísa Sonza e traduziu pro português, cara. Bombou a música. Tipo assim, explodiu, todo mundo usando pra fazer trend e o caramba. E a música tava lá no Spotify. Aí deu o maior BO, o caramba, foi lá, caiu a música do Spotify. Hoje em dia tá difícil de... Você não sei se acha muito fácil não a música, viu? Tá. Mas qual que foi a polêmica toda? Usaram a voz da mulher pra criar uma música de inteligência artificial. Então, cara, sei lá, talvez a gente tá sempre falando, né, Mangá? Eu acho que não vai substituir o arquiteto e tal. Não sei, será que não é um pouco de ingenuidade da nossa parte também? Então, só que se a gente pensar, cara, ou a gente não tá ao vivo, galera, mas eu tô no estúdio aqui e eu tô puto com uma mosca, velho. Não precisa cortar isso aí não, Pedro. Porra, mas tem uma mosca, velho, tá me enchendo o saco aqui no estúdio. E eu tô bem trancado aqui, cara, tá caindo uma puta chuva lá fora. Você não tem aqueles matadorzinhos de mosca? Não, pô, já pensou eu aqui ao vivo com a raquetinha matando a mosca aqui? Não, vou deixar. Aí eu cortava na edição, pô. Não, pode deixar rolar aí, galera. Mas eu acredito que isso que você me contou aí foi feito por um músico. Não foi feito por um Esse que era outro ponto que no raciocínio eu me perdi, né? Mas porque o que acontece, cara? Se você não for um músico, dificilmente você vai fazer isso com uma excelência. Sim, porque isso é verdade. Não tem a semântica de um músico.
Aí eu te faço, eu volto lá na indústria da moda, do fotógrafo. Porra, se você não for um fotógrafo para compor um prompt para substituir a sessão fotográfica para aquela variação que eu contei, você não vai ter a mesma luz, a mesma posição, o mesmo olhar. Você não vai ter o mesmo resultado final se você não for um fotógrafo. Se Aham. você não for um músico, você não vai ter o mesmo resultado final. Se você não for um cineasta, um diretor, um roteirista, você não vai conseguir escrever um roteiro na inteligência artificial como um roteirista. Você coloca lá, como especialista em roteiro, ou como roteirista, cria um roteiro assim, 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 legal, tá? Você vai criar um roteiro, mas você não está dando os elementos básicos como o teu sentimento de roteirista para criar aquilo. Então você nunca vai ter um roteiro como um roteirista da inteligência artificial. E é por isso que eu não acredito na substituição, porque beleza, legal, que nem o Pedro falou, pô, a gente pode estar sendo ingênuo de achar que não vai ser substituído, né? Mas eu ainda gosto de acreditar que a máquina é só uma máquina, velho. E a máquina não consegue fazer nada sem o teclado, sem o aperto, o botãozinho no teclado do humano que está ali atrás, e tem que ser um humano especialista naquele assunto, velho. Então você pode colocar a inteligência artificial para implantada, embarcada num robô para fazer uma cirurgia. Hoje eu vi isso, o Elon Musk falou isso hoje, que tem um determinado robô aí que ele vai substituir os cirurgiões no futuro. A gente já tem braço robótico fazendo cirurgia, né? Não autônomo, não de forma autônoma, mas com o cirurgião por trás. Mas por que você não pode pegar tudo que você tem que está embarcado na internet nos últimos aí, enfim, desde que a internet existe, né? Os artigos científicos, os livros, tudo está digitalizado e você não pode treinar um robô para ser um cirurgião autônomo. Aí você consegue garantir isso, Pedro? Você deitaria numa sala de cirurgia para ser operado por um robô autônomo? Será que o robô erra ou o humano erra? Cara, eu tô lendo um livro que você ia pirar lendo esse livro, mano, que é o Vida 3.0. Pô, não conheço isso aí não, quero ver. Tem ele aí para pôr na tela? Tem, eu vou pegar aqui rapidinho. Pega aí, pega aí. Ó, é esse aqui, ó. Não conheço, legal, hein? Aí nesse livro aqui, manga, ele vai discutindo uma série de coisas até o ponto de chegar na discussão de será que o ser humano precisa de fato existir, né? Então, assim, é bem viajado, mas ele responde um pouco dessa sua pergunta trazendo algumas histórias. Então, ele coloca o humano no circuito em uma situação em que foi vantajoso e uma situação em que foi totalmente prejudicial e que teria sido melhor confiar na inteligência artificial. Aí, aqui, ele traz um fato. Eu vou ler esse trecho aqui, que eu acho legal porque mostra isso. Ele conta uma história aqui de 27 de outubro de 1962, durante a crise dos mísseis em Cuba, onde 11 destroyers da Marinha dos Estados Unidos de porta-aviões tinham encurralado um submarino soviético B-59 perto de Cuba. Peraí, que eu me perdi aqui. Em águas internacionais fora da área de quarentena dos Estados Unidos. O que eles não sabiam era que a temperatura de dentro do submarino tinha passado dos 45 graus, porque as baterias de embarcação estavam acabando e o ar-condicionado tinha parado. À beira do envenenamento por dióxido de carbono, muitos membros da tripulação tinham desmaiado. A tripulação não fazia contato com Moscou há dias e não sabia se a Terceira Guerra Mundial já tinha começado. Então, os americanos começaram a lançar, sem o conhecimento da tripulação, pequenas bombas de profundidade que tinham dito a Moscou que serviam apenas para forçar o submarino a aparecer e partir. E aí, abre aspas. Nós pensamos, aqui acabou tudo. Lembrou um membro da tripulação VP Orlov. Parecia que estávamos sentados em um barril de metal que alguém constantemente acertava com uma marreta. O que os americanos também não sabiam era que a tripulação do B-59 tinha um torpedo nuclear que estava autorizada a lançar sem avisar Moscou. Aliás, o capitão Savitsk decidiu lançar esse torpedo.
Valentim Grigorievich, o oficial do torpedo, exclamou: "Vamos morrer, mas vamos afundar todos eles. Não vamos desonrar nossa marinha." Felizmente, a decisão de lançar o torpedo precisava da autorização de 3 oficiais a bordo. E um deles, Vasily Artypov, aí os nomes é foda de falar, né? Esse livro não é um filme, mano? Cara, talvez seja. Daí, Cara, eu assisti um filme, cara, não é o B-57? É B-57, você falou é aí? B-59, se não me engano. Tem um filme com Ele Sean disse Connery, cara. não. É preocupante que muito poucos tenham se ouvido falar de Artypov. Embora sua decisão tenha evitado a terceira Guerra Mundial, de evitar a Terceira Guerra Mundial tenha sido a contribuição mais valiosa para a humanidade da história moderna. Enfim, talvez seja um nome, talvez seja um filme, não sei, mas o ponto que ele traz aqui é, pô, uma falha de comunicação aconteceu e foi solucionada. Se fosse só pela falha de comunicação, teria estourado uma Terceira Guerra Mundial. Mas um ser humano que fazia parte desse sistema, ele evitou isso. Ele podia ter acabado com todo mundo. Podia ter acabado com o mundo Ou seja, inteiro. o ser humano ainda é relevante. Cara, o pessoal do Arquiteto Digital aqui, do PJ+, os âncoras aqui do programa são muito loucos, né? Porque a gente falou aqui sobre arquitetura tradicional, arquitetura digital, indústria da moda, indústria da música, indústria do cinema e um livro de ficção científica. Porque eu acho que esse livro não é ficção científica, acho que tem um filme, cara, que retrata isso aí, depois eu vou procurar, vou olhar para te falar. Não, mas isso é só uma parte do livro que ele tá fazendo essa reflexão, entendeu? Não, eu imagino. Mas o ponto, cara, a gente tende a ter medo da inteligência artificial por causa do cinema, velho, por causa da literatura, por conta dos livros. Por quê? Porque a inteligência artificial é sempre o que acaba com tudo. É só você olhar o Exterminador do Futuro, a Skynet. Então, quem tem uma geração aí que vem da geração dos anos 80 e 90, lembra do Exterminador do Futuro. E sabe o que a inteligência artificial fez. Então, se você for olhar filme e livro de ficção científica, que tem inteligência artificial e que mostra o futuro, é sempre um lugar devastado, cara. A humanidade acabou, a inteligência artificial tomou conta, os robôs mataram todo mundo e destruiu tudo. Então, cara, é um sentimento que tá nas pessoas de que a inteligência artificial é algo que promove um futuro ruim. Concorda? É sempre onde tem inteligência artificial em ficção científica, o futuro é sombrio, né? E eu não consigo pensar nisso, cara, porque ela só me ajuda. Até agora não me atrapalhou em nada. Eu nunca cometi um erro com inteligência artificial, cara. Não consigo tirar ela daqui. Bom, a mosca está no podcast. Bota a música do Raul Seixas aí, que eu sou a mosca que pousou na sua sopa daqui a pouco, né? Sabe aquela música? Então, cara, a gente olha para a inteligência artificial como algo ruim. E eu já sofri, cara, muito preconceito por causa da inteligência artificial na arquitetura. Em 2023, eu participei do Bom SP Design ali na Varanda Copan, em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe. Que é na DW Week, na Semana de Design de São Paulo. E aí tem alguns eventos âncoras disso aí. E eu fui expor, ali no comecinho, março de 2023, eu criei 3 obras de arte digital. E aí eu fiz uma coisa que foi muito interessante, porque ninguém tinha impresso ainda a obra digital. Porque para você criar uma imagem no Midjourney, era uma imagem pequenininha. Se você ampliasse isso, você perdia a resolução dela. Então ela só servia para um monitor, para uma tela num tamanho ainda bem limitado. E aí eu consegui, depois de criar essa obra em inteligência artificial, usei outra inteligência artificial para tratar os pixels dessa obra, e depois eu imprimi essas obras em vidro, em Canva e espelho, né? Eram 3 obras diferentes. E aí eu fui expor isso lá, cara. Eu era um dos 27 expositores. Então eram 26 expositores, artistas que estavam colocando o seu trabalho, que eram 100% manuais. E tinha um manga com 3 obras digitais na parede. Ninguém queria fazer amizade comigo. É verdade. A imprensa, na hora que entrou no evento para poder passar nas obras e nos projetos de cada um dos artistas, quando chegou no meu, passou direto. Porque alguém diz assim, alguma coisa assim, pô, isso aí é alguma coisa de inteligência artificial que esse cara fez, né? Hoje a inteligência artificial está na mesa do bar, né? Então a gente tem que desmistificar, cara, que a inteligência artificial substituir o humano.
né? Aí você fala, aí a gente entra no lance aí do que você contou do cara que evitou a Terceira Guerra Mundial porque tinha um humano ali, Sim. né? A gente tem a questão da confiança de um cirurgião, de um robô fazendo uma operação. Aí eu vou para um avião, cara. Eu tive uma relação próxima com um aviador, com um piloto de avião. Aham. Disse uma vez que um avião podia voar sozinho desde a década de 60, 70. Falou, Manga, um avião voa sozinho desde 1970. Ele só não voa sozinho porque ninguém tem coragem de entrar num avião sem piloto. É por isso que você precisa ter um piloto e um copiloto ali, porque o avião ele decola e pousa no automático. Aham. Todo mundo sabe disso. O avião decola e pousa no automático. Uhum. No automático. Então, por que você precisa ter um piloto e ainda tem que ter um copiloto para garantir que se o piloto apagar, tem um outro cara para assumir? Se ele faz tudo sozinho. É porque a máquina pode falhar, velho. Mas o humano também pode falhar. Então, assim, a falha faz parte de qualquer processo. Sim. A gente tem que assumir que tanto o humano quanto a máquina pode falhar. E são falhas que podem ser fatais, né? Uhum. Mas eu ainda gosto de acreditar que o humano ele tem aquele raiozinho no cérebro, nas redes neurais, que ninguém sabe explicar como é que nasce um pensamento ou uma decisão, que na verdade é uma faísca de energia. Se você for estudar a rede neural humana, porra, agora nós estamos foda, hein? Se você for estudar Cara, uma... pra onde que a gente tá indo, velho? Não, porque eu vou chegar nas redes neurais da inteligência artificial. Então, se você vê a inteligência artificial no back-end, ela é um algoritmo, e um algoritmo é uma combinação binária matemática, é uma combinação de 0 ou mais. Então, isso é uma combinação binária, isso resulta num algoritmo, e quando você digita um prompt, você está digitando letras, mas você está falando em números. Então, ele não entende letra, entende número, e aquilo ali foi baseado na rede neural humana. Então, quando você joga, imputa um dado, aquilo ali vai rebatendo, né, até chegar num número finito, que é um resultado, e esse resultado pode ser uma imagem, pode ser um texto, ou pode ser um comando para resolver alguma coisa, como uma cirurgia, uma decolagem, né, ou como um código para fabricar um produto. Puta que pariu, hein? Gente, várias vertentes aí, né? É. Mas, no final das contas, não dá para fazer nada sem o ser humano. Então, mas aí a gente pode discutir também, porque qual que é o ponto desse livro que eu trouxe? Por isso que eu falei que você ia gostar. Eles discutem, e isso assim, não é eu e você que a gente discute isso. Os desenvolvedores de inteligência artificial discutem sobre a IAG, que é a inteligência artificial geral. Então, existe uma vertente de pessoas, que acredita que vai existir uma Está IAG. muito distante, é quase impossível ainda. E existe uma vertente de pessoas que acha que não. A maioria das pessoas acha que vai existir, mas que vai demorar muito tempo e que a gente não vai viver para ver isso. Eu já ouvi um Agora, especialista no assunto, veio lá do Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, que ele previsiona que isso não tem a menor possibilidade de acontecer num prazo mínimo de 100 anos. exatamente. Então, ele está nessa terceira categoria. Mas existem aqueles que acham que vai acontecer em 30. E o que é uma inteligência artificial geral? É uma inteligência que basicamente concentra todo o conhecimento possível. E aí a discussão que existe em cima disso é para que serve, por que o ser humano continua sendo relevante, né? Por que a gente precisa continuar existindo? Até o ponto de, tipo assim, cara, se a inteligência artificial é tão atrativa e é tão mais legal a gente morar num ecossistema totalmente feito por inteligência artificial, estilo o jogador número 1, por que a gente vai ainda ter a necessidade de se reproduzir, por exemplo, se tá dentro de um videogame é muito mais prazeroso a gente conseguir fazer isso dentro de uma inteligência artificial? Então, é discutido o fim da humanidade não porque uma inteligência artificial vai chegar, estilo Skynet, e vai matar todo mundo, mas sim porque a gente vai querer, a gente não vai mais querer existir, sabe?
O mundo virou um caos e não vale nem a pena ir lá fora. A necessidade de reprodução diminui à medida que você... Hoje em dia isso já acontece, né? Se a gente for analisar bem, a taxa de natalidade já diminuiu bastante. Bastante. Mas, cara, eu não sei... O conceito de família mudou. Exatamente. Então, tipo, assim, eu não sei muito bem por que a gente foi parar nisso. Não, a gente foi parar nisso porque a gente começou o programa falando sobre o digital versus o artesanal, e se o processo criativo do arquiteto é mais artístico ou menos artístico, porque a gente usa ferramentas digitais, softwares de projeto ou ferramentas de inteligência artificial. E o ponto central é até onde o arquiteto é mais ou menos relevante usando ferramenta digital. Né? Então é por isso que a gente entrou nessa seara de vários assuntos, que eu acho muito legal, e eu gosto muito de falar isso aqui, que o problema do arquiteto é falar só sobre arquitetura. Né? Então a gente está trazendo aqui várias pautas que navegaram aqui na arquitetura, como foi a moda, a música, né? O cinema, uma guerra nuclear, né? O conceito negativo da inteligência artificial implantado por quem escreve livro, por quem faz cinema, como uma coisa negativa, né? Então a gente entrou nessa área por conta de tudo isso. E eu penso, cara, e como eu falei, eu já atravessei 3 décadas de revoluções dentro da arquitetura, desde o uso da prancheta até o uso da realidade virtual. E aí eu queria chegar na realidade virtual nesse ponto, porque essa semana mesmo eu entrei numa polêmica. Puta, eu queria lembrar o nome da artista, cara. Tem uma artista que usa um óculos de realidade virtual. Fala mais perto do microfone. Tem uma artista, cara, que usa um óculos de realidade virtual, cara, e ela pinta murais porque ela usa um app de realidade virtual no MetaQuest que faz com que ela crie a arte dela, aí ela usa esse app, depois vamos fazer um programa para falar disso aí, que ela usa esse app para projetar na parede, no mural, aquela arte. E usando o óculos, cara, ela desenha numa coisa que é virtual e ela desenha por cima do desenho virtual e ela desenha aquele mural gigante na parede. E aí tem gente que está contestando se se ela pode ser considerada uma artista de murais, como por exemplo é um Cobra que faz à mão, né? Ou Gêmeos ou vários outros, ou se porque ela está usando um óculos de realidade virtual a arte dela tem menos importância, né? Porque ela está usando um acessório tecnológico para produzir. O que a galera quer dizer? Que se não fosse o óculos de realidade virtual, ela não teria capacidade artística de reproduzir aquele desenho à mão num paredão, né? Isso diminui a arte dela, cara? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, primeiro, ela tem um know-how técnico para isso. O produto final, eu não conheço, tá? Mas o produto final provavelmente é um produto agradável para o público geral, e ela está usando as ferramentas atuais para desenvolver a arte dela. Então, assim, eu acho que isso não diminui o valor artístico. Então também não diminui o valor artístico e criativo do arquiteto? Eu acho. Não, como assim? Não, é a mesma coisa. Para o arquiteto também não. Se eu começo um projeto direto usando uma ferramenta, um software digital, e depois eu ainda aplico inteligência artificial, eu não deixei de desenvolver um trabalho menos artístico e criativo do que se eu tivesse feito tudo à mão. Cara, então, é que essa discussão do mais artístico, menos artístico, eu acho que a gente meio que fica tipo assim, Fica se rebatendo o tempo todo, mas aí é que está a polêmica, porque a discussão toda, ninguém quer entrar realmente na raiz da equação. Todo mundo discute isso de maneira superficial. O argumento é, se não é feito à mão, não é arte. Então, mas você não concorda? Eu acho que a gente concorda. Desenhar com CAD é a mesma coisa que desenhar à mão, só que de forma mais produtiva. 100%. Então, por que isso não seria... Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que questionar se o desenho arquitetônico é considerado uma obra de arte como um todo, e não se é desenhado à mão ou desenhado a CAD. Né? Tá. Aí entra aquele lance que eu falei no começo do programa, que a arquitetura é uma profissão enraizada no passado, voltada para o futuro. O arquiteto constrói o futuro usando ferramentas do passado. E isso é muito curioso. Aí ele concentra a tecnologia no canteiro de obra e não no processo
projetual dele. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Então, o grande lance, cara, que eu acho que é você não ficar enquadrado numa caixinha. Aham. Sabe o que Não, eu acho, cara? Eu acho é, que, tipo assim, o arquiteto fica. A gente fica que nem besta nessa discussão de arquitetura é arte ou não é arte. Ah, desenho é arte ou não é arte. Mas, tipo assim, vamos parar pra pensar. O que que tem de arte em você pegar e fazer uma casa num condomínio igual a que já foi feita 70 vezes? Qual que é o valor artístico disso quando você compara com pregar uma banana na parede com uma silver tape? Tipo assim, pô, o da Silver Tape tá sendo mais provocativo. Você só tá replicando o que já foi feito milhões de vezes. Então, tipo perfeito. assim, a arquitetura, eu acho que assim, ela pode ser arte, mas ela pode só ser também uma replicação, uma replicação do que já foi feito 1 milhão de vezes, e na minha opinião não tem valor artístico nenhum nisso. E, inclusive, a banana com Silver Tape. Ou se foi feito no CAD, o que importa é que, na verdade, não tem criatividade nenhuma, né? O cara só copiou alguma coisa já pronta. Essa obra da banana com silver tape, por exemplo, pode ser, o cara que fez isso, ele é um puta de um artista. Puta, Mas não significa que aquilo seja obra de arte. Porque, por exemplo, esse mesmo cara, ele provocou todo o movimento artístico. mas ele não é o Zezinho que chegou ali e pregou uma banana na parede. O Não. cara ele é um artista plástico que já fez, por exemplo, ele tem uma obra que é uma estátua gigante em Milão, na frente de um prédio da época do fascismo italiano, que é um dedo do meio sendo mostrado, e isso é uma estátua gigante em Milão. E ele é o responsável por essa obra de arte. Então esse cara foi o cara que foi lá e pregou uma banana na parede. Então, assim, pode ser que aquela não seja obra de arte do cara, mas ele tá usando aquilo como, tipo assim, um elemento de provocação, sendo que ele já tem o know-how, ele já tem o background, ele já fez outras coisas além daquilo que tá todo mundo criticando, só que todo mundo olhou pro trabalho dele quando ele fez a obra de arte mais besta da carreira dele, né? Então, Ele repetiu, cara, um feito, desculpa te interromper, mas ele repetiu a mesma coisa que fez um cara que eu não lembro o nome agora. Se você dá um Google aí, você vai saber quem é. É o cara que colocou uma privada, um bidê, numa exposição de arte na década de 60. é o mesmo conceito É a aí. mesma coisa que ele fez, que o cara que fez lá. Por quê? Tem um programa que é um documentário que chama A Morte da Beleza, que está no Extreme no Brasil Paralelo. Chama A Morte da Beleza. Qual que é o lance? Né? E a gente falou disso aqui num programa passado e está totalmente conectado com a arquitetura. Acompanha comigo. O que era a arte no Renascimento? A arte no Renascimento era qualquer coisa que tivesse ligado à beleza, e a beleza tinha que estar ligada ao divino. Só era bonito aquilo que vinha de Deus. Então você tem lá Rafael, Michelangelo pintando o teto das igrejas, pintando sempre cenas que mostravam a beleza divina, quer dizer, os anjos, né? A criação do homem, que é aquela do teto da Capela Sistina e tudo mais. Aí depois passou um tempo do renascentismo e os caras tiraram Deus da história, a pintura renascentista, e começaram a pintar, colocar o homem na frente. Então o homem era o retrato de Deus. Então você parou de pintar aquelas imagens de anjo e começou a retratar o homem na tela. Aí depois isso evoluiu e você vê o abstrato. Aí o abstrato foi o quê? Eu tiro o homem da tela e começo e tiro a paisagem da tela. Aí também tem os pintores, os impressionistas, né? A pintura das paisagens. Aí você tira a paisagem, o homem da tela e começa a pintar o abstrato. Ou seja, a desfiguração completa da arte. Depois você tirou o abstrato e começou a ter quadros que não tem nem moldura, são só um ponto. Aí você pode colocar o Miró, por exemplo, nessa linha, né? O Juan Miró é um artista espanhol, eu acho ele sensacional, né? E aí você vem Eu não evoluindo, conheço. chega na década de 60 e coloca o cara que falou assim, meu, você esquece tudo isso aí, mano. Vou colocar uma privada no meio da exposição e quem pode dizer que isso aqui não é arte? Aham. Rompendo com a academia. Foi uma puta de uma provocação. Uhum. Aí 60 anos depois vem o cara e coloca a banana com a silver tape pendurada lá. Uhum. Então, a discussão é sempre a mesma. O que é arte e o que não é arte, né, cara? Aí você entra
o que tem mais arte na arquitetura, o que não tem mais arte na arquitetura. Então, a gente tem que pensar e voltar lá no começo do programa, que um dos nossos amigos aí do grupo do Arquiteto Digital colocou sobre a limitação criativa. A gente começou a falar sobre isso. Então, a gente está caminhando para o final aí, só para dar um fechamento, né, Pedro? A gente volta nesse cara aí para dizer o seguinte, que se a saída do papel, do à mão, para o digital, se isso, de alguma forma, limitou, né? Deixou de ser mais livre a arquitetura. Então, finalizando a história toda, depois de tudo isso que a gente falou, a resposta para você, Igor, é que não. Não é isso? É. Ai, não, mas é que assim, a gente já concordou, é que a gente vai ficar num loop aqui, né? Se eu sim. Não, voltar a falar. é só para dar um fechamento na história toda, para a galera entender que a gente começou aqui, a discussão é o digital versus o artesanal, cara. Então, a relação é essa, cara. Parem de se preocupar se a coisa é melhor, se ela foi feita à mão ou se ela foi feita no digital. Agora você chegou numa conclusão melhor, eu acho. Não, é isso que eu queria provocar. Comecem a se preocupar mais se você está ganhando mais alcance, mais produtividade, mais assertividade e está conseguindo entregar mais eficiência para o teu cliente usando tecnologia. Pronto, Isso. eu acho que é isso. E aí, tanto na discussão de se é arte, se não é, eu acho que existe no meio disso tudo o know-how do profissional que está fazendo a obra, né? Então, sei lá, a gente pode pegar aqui como que é o nome do artista que você falou? Juan Miró. Juan Miró. Pô, você pode questionar se é arte, se não é, mas se você olha ali, você vê que existe uma técnica sendo aplicada na coisa. Combinação de cores. Não é qualquer não é só Não é um chegar ali e retrato de fazer. cientista que parecia uma foto. E os pintores foram disruptados pela fotografia. Já falei sobre isso aqui. Né? Exatamente, né? É verdade. Os pintores foram disruptados pela fotografia, os músicos foram disruptados pelos arranjos musicais dos equipamentos eletrônicos e agora da inteligência artificial. O cinema foi disruptado agora pela inteligência artificial. Agora não, foi disruptado lá quando lançou o Avatar, né? O filme Avatar 1. Você começa aquilo ali, mudou a indústria do cinema toda com aquilo ali, né? Mas no contratempo você tinha lá nos anos ainda 40 os caras fazendo filme Tom e Jerry no desenho à mão, né? Na velocidade do cartoon. Então, cara, tudo é disruptado em algum momento. E se você continuar fazendo arquitetura como você fazia, sempre repetindo o futuro no passado, o que acontece é que você vai perdendo relevância com quem está pensando em fazer arquitetura usando ferramenta de tecnologia. É isso. As técnicas mudam, mas o produto acaba sendo o mesmo, né? O mesmo, é aquela história. Uma casa é sempre uma casa, sempre foi uma casa, sempre será uma casa, feita do mesmo jeito, num recorte diferente da história. Ela é sempre uma casa. Você pode fazer uma casa do jeito que você quiser. Ela era uma casa quando era uma caverna, ela é uma casa hoje. É isso. Sim. E eu acho que cabe a nós, cabe ao nosso público pegar isso que você falou e usar as ferramentas certas, saber escolher essas ferramentas para fazer o que a gente já faz, seja na época da caverna, ou seja no modernismo, ou seja agora, de forma mais eficiente, né? Então, assim como lá quando nossos ancestrais estavam fazendo a fogueirinha lá com graveto, né? E hoje a gente não precisa mais disso, a gente tem soluções tecnológicas. A forma de fazer projeto também evoluiu. Você saiu da lapiseira, você foi para o CAD e você precisa entrar na minha opinião aí, né? Você precisa entrar no paramétrico, começar a fazer algumas coisas aí, parametrizar uma fachada, parametrizar uma abertura de janela, para entrar na parte de eficiência, para você experimentar um pouco disso, né? Saber do que a gente está falando aqui quando a gente fala de eficiência, que não é só não é necessariamente só trocar o programa, né? É a forma de pensar a coisa toda, fazer seu projeto baseado em dados. Hoje em dia já é possível fazer isso. Total. É isso aí, Preto.
Fechou. Fechou. Manga, agradeço a sua participação aí. Hoje deu pano pra manga, velho. Pô, é isso aí. Vou me despedir de vocês aqui. Visionários que nos acompanham aqui. E muito legal ter a audiência de vocês. E agora é muito legal mesmo estar trocando uma ideia com vocês lá no grupo do Arquiteto Digital. Espero interagir cada vez mais com vocês lá, né, Pedro? Sem dúvida. A gente hoje fez um programa diferente dos outros 7 programas que a gente gravou, porque na verdade o programa ele já tinha uma pauta definida, que era o digital versus artesanal, e por acaso lá no grupo do Arquiteto Digital a gente foi provocado com essas perguntas que a gente trouxe aqui. Então você que está vendo a gente aqui e faz parte do grupo, porra, tá assistindo esse programa, cara, coloca a tua opinião lá, o que você acha, coloca o que você quer saber, como a gente pensa, como a gente está trazendo as pautas aqui, vai ser bem legal, né? E a discussão toda foi em cima das perguntas que mandaram, né? Pois é, nem estava no roteiro isso, né? Mas foi legal. Foi legal. Então, gente, entre no grupo, tá? O link tá aqui na descrição. Ela por lá que você consegue ter acesso ao Minha, ao Manga e a todas as novidades que a gente vai estar colocando no ar ainda esse ano. Obrigado pela participação de todos. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, aquela coisa toda. E a gente se vê na semana que vem, no próximo episódio do podcast Arquiteto Digital. Tchau. Valeu, gente. Até mais.